Essas são apenas algumas das centenas de pessoas que morreram em decorrência da ação armada de grupos terroristas que pretendiam promover uma revolução socialista no Brasil nos moldes do regime implantado em Cuba. Esses grupos eram formados por pessoas que hoje fazem parte da política nacional. Entre eles, Dilma Havana Rousseff, integrante das organizações guerrilheiras POLOP. Eu tinha 19 anos, eu fiquei 3 anos na cadeia e eu fui barbaramente torturada, senador. No Brasil, foram criadas 29 organizações guerrilheiras, onde Fidel Castro vislumbrou expandir sua revolução comunista. O Partido Comunista Brasileiro acertara com Fidel Castro o envio de jovens brasileiros para o treinamento de guerrilha em Cuba, com a finalidade de preparar quadros revolucionários que desencadeariam a luta armada no Brasil. A esquerda brasileira, decidida a tomar o poder à força e em curto prazo, passou a adotar táticas terroristas, executou na capital mineira vários assaltos a agências bancárias e atentados à bomba. Só no Rio de Janeiro, a ALN, para aumentar os seus recursos financeiros, praticou 30 assaltos, sendo a maioria deles contra as agências bancárias. Além de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo, nós identificávamos muito sempre, importante, gratificante, nós temos vivido muitos anos juntos, para praticarmos ações de expropriação, nós chamávamos dos bancos. Nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro para comprar armas. Fizemos ações de quartéis também, alguns quartéis, para pegar armas. No Brasil, todo esquerdista, todos, sem exceção, são vigaristas, mentirosos, canalhas. Isso quando são bandidos, criminosos mesmo. A Dilma Rousseff foi uma das pessoas que participaram do assalto ao cofre da amante do Adhemar de Barros, tá certo? Nos anos 60. Né? E nesse cofre, segundo consta, havia o equivalente hoje aos 20 milhões de dólares. Né? Cadê o dinheiro, dona Dilma? O que a senhora fez com tudo isso? Está lá o Carlos Araújo, no final de uma novela Amor e Revolução, confessando que, além de roubos de carga na Baixada com Dilma Rousseff, eles participavam de roubos a bancos e roubo de armas em quartéis. A ALN, juntamente com o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, sequestrou o embaixador dos Estados Unidos, Charles Burke. Os guerrilheiros exigiram a libertação de 15 presos políticos, dentre os quais se encontrava José Dirceu. A exigência foi prontamente atendida pelo governo militar. Eu voltei 6 vezes para o Brasil durante a ditadura. Entrava armado com passaporte falso, muitas vezes com documentação de terceiro, vivi clandestino aqui 6 anos. Inspirados no marxismo cultural, vários militantes da esquerda brasileira iniciaram a estruturação de uma organização que se infiltrou nas faculdades brasileiras, bem como no meio artístico e cultural, e principalmente nas edições de jornais, setores estes com grande poder de influência sobre a formação da opinião popular. Houve um golpe militar. De fato, eu combati a ditadura militar. Quem chama de ditadura não sabe nada de política, de história. Suspendeu nosso regime democrático. Revogou liberdades democráticas essenciais. Prendeu milhares de militantes políticos e fez com que outros tantos tivessem que sair do país. Nenhum grupo de luta armada defendia a democracia. Não há uma vez a palavra democracia. Todos queriam ditadura proletariada. A divergência seria cubana, algumas vezes de viés soviético, parte desses grupos não tinham muita proximidade com a União Soviética, ou chinesa. A Revolução Cubana fez um mal danado à América Latina, ao Brasil em particular. Aquilo é democracia, aquilo é barbárie. Aquilo é barbárie pura. E eu insisto em mostrar que eles não defendiam a democracia. É uma farsa, nenhuma ação. Ao contrário, quando teve a passeata dos 100 mil no Rio, no mesmo dia, aqui em São Paulo teve o atentado ao 2º Exército, onde morre um menino que estava lá prestando serviço militar, que podia ser eu, por exemplo, né, que tivesse, vamos dizer, prestando serviço militar, jogaram um carro-bomba. Ou o Orlando Lovec, que foi pegar um visto aqui no consulado americano, na época no Cônjuge Nacional, era um jovem, queria aprender inglês nos Estados Unidos, está andando, explode uma bomba no consulado, ele perde a perna. Ele passou anos para receber uma indenização de um salário mínimo. E quem colocou a bomba recebe 4 salários mínimos de indenização. Né? Quem matou um menino aqui no 2º Exército recebe indenização. E são vistos hoje como heróis. Lula.
Eu sei que Dilma ganhará. É minha candidata. É minha candidata. É minha candidata. Uma grande patriota sul-americana. Dilma Rousseff. Provavelmente você cresceu ouvindo professores e jornalistas de TV dizendo que no Brasil houve uma ditadura militar e que os comunistas lutaram pela democracia. Os militares que lutaram contra os comunistas para manter a democracia. Já havia democracia no Brasil. E quando os militares interviram em 1964, os comunistas já estavam tentando chegar ao poder pelas armas desde 1962. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Como a ditadura militar nos oprimiu barbaramente, né, de forma violenta, muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos, né? O exército sofreu as suas primeiras baixas ao ter um grupamento emboscado por elementos liderados por Oswaldo Orlando da Costa, conhecido por Oswaldão. O cerco do exército se fechou sobre os rebeldes e vários guerrilheiros foram presos. Assim terminava o sonho da esquerda brasileira de transformar o Brasil em uma ditadura comunista. Mas a esquerda brasileira não desistiria de conquistar o poder e retornaria mais tarde com uma tática mais eficiente que a luta armada: o marxismo cultural.